pronto. Aí o que é que a religião faz? Religião é pura ilusão. É igual que o professor fala. Né, professor? É pura ilusão, é pura superstição. Tá vendo? Prende o gado, é pra prender o gado. É pra lhe torar na emenda. É. Pra deixar você só de tanga. É. Pra tirar seu dinheiro, pra tirar sua paz, pra tirar tudo de você. É? Bom dia! Hoje são 25 de junho de 2021, sexta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Nesse vídeo vou aqui tratar especificamente de um assunto muito badalado pela Igreja Católica Apostólica Romana e, em suma, pelo cristianismo, que é o celibato. A Igreja Católica Apostólica Romana, a não prática das relações sexuais por parte de sacerdotes católicos. Eis aí mais uma loucura do cristianismo. Quando você pega o cristianismo no Novo Testamento da Bíblia cristã, você vê uma propaganda contra o sexo. Ao contrário do que diz o Velho Testamento, que não é velho para os judeus. No Velho Testamento, nada contra o sexo. No Novo Testamento, o sexo é combatido. A relação sexual, uma loucura do cristianismo. E essa loucura é mais forte ainda na Igreja Católica Apostólica Romana. Como você sabe, sacerdotes católicos são proibidos de praticar sexo. São proibidos de fazer uma coisa natural que é benéfica ao corpo humano, já que o homem é um animal sexuado. Então, o cristianismo, e aqui com mais ênfase a Igreja Católica Apostólica Romana, é contra um ato natural do ser humano, por causa de uma crença religiosa. Como você vê, já dizia Freud, a crença religiosa conduz o homem a um estado semelhante ao de demência. Então você vê aí o cristianismo pregando contra uma coisa natural, que é o sexo maravilhoso para o corpo humano. Então vou me ater aqui ao celibato exigido pela Igreja Católica Apostólica Romana. Quando alguém pergunta, por exemplo, a um padre, por que a Igreja Católica Apostólica Romana defende o celibato, a não realização de ato sexual? Por que a Igreja Católica proíbe isso para seus sacerdotes? Por quê? Aí os padres dizem, isso aí, o celibato, está baseado em duas coisas, dizem os padres. Em primeiro lugar, os sacerdotes católicos devem seguir a vida dos apóstolos de Jesus. E os apóstolos, os discípulos, eram solteiros. Por isso, a igreja defende o celibato, para imitar os discípulos e apóstolos de Jesus. É o primeiro aí fator dito por um padre. E o segundo é que o padre diz que se os sacerdotes católicos fossem casados com mulheres, esposa e filhos, isso aí dificultaria a propagação do cristianismo, já que eles teriam outras preocupações. Então veja, dois motivos apresentados pela Igreja Católica Apostólica Romana para defender essa doença chamada celibato. Repito, o primeiro é que os discípulos e apóstolos de Jesus eram solteiros, o primeiro. E o segundo é que os sacerdotes católicos, sendo casados, isso atrapalharia a propagação do cristianismo. É isso aí o que eles dizem. Só o que eles dizem, isso não tem fundamentação alguma. Como dizia Sigmund Freud, o homem religioso faz uso de fundamentações miseráveis para seus pontos de vista. Então vou mostrar aqui
que esses dois pontos aí levantados pela Igreja Católica Apostólica Romana a favor do celibato, isso aí não tem fundamentação alguma. Não tem. Fiz um texto há muitos anos para um amigo meu que mora aqui em Brasília ainda, o William, explicando aí sobre isso. Então, vou ler aqui o texto e você aí acompanhe comigo. Vamos lá. A religião só serve para espalhar a ignorância na face da terra. Os cristãos, levados pela fé, propagam muitas mentiras. São muitas as mentiras. Hoje vamos tratar de uma mentira veiculada pela Igreja Católica Apostólica Romana. Os cristãos evangélicos e protestantes, nesse tópico, não fazem coro, ou seja, não fazem parte nessa mentira. Qual é a mentira propagada pela Igreja Católica Apostólica Romana? Qual? A mentira é esta. A Igreja Católica Apostólica Romana diz que os seus membros não podem se casar, isto é, devem ser celibatários, devem ser solteiros, por dois motivos. Primeiro, porque devem seguir o exemplo dos apóstolos de Jesus Cristo, já que estes eram solteiros. Segundo, porque, sendo solteiros, obviamente, os seus membros terão liberdade de locomoção plena pelos mais variados lugares, pregando o Evangelho, o que não seria possível se eles fossem casados. Eis aqui, caro amigo William, duas grandes mentiras veiculadas pela Igreja Católica Apostólica Romana. Os fiéis católicos acreditam piamente nisso. Eles acreditam em tudo o que os líderes dizem. Abordemos, primeiramente, a primeira mentira. Qual é a primeira mentira? Essa aí. Os apóstolos de Jesus Cristo eram solteiros. Eis a primeira mentira. Ao contrário, os apóstolos de Jesus Cristo, nas lendas do Novo Testamento, eram casados. Apenas o apóstolo João era solteiro. Não existe segredo. Teólogos sérios e historiadores bíblicos sabem disso. Na Bíblia, temos apenas 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. É verdade que no mundo só houve 4 evangelhos? Claro que não. Existem mais de 100 evangelhos. Por que só 4 evangelhos estão na Bíblia? Na Bíblia só há 4 evangelhos porque o homem é pilantra. Homens religiosos escolheram esses 4 evangelhos, rejeitando na época cerca de 60 evangelhos. Isso aconteceu oficialmente no ano 325 depois de Cristo, no Concílio de Nicéia. Em outro momento, veremos esse assunto com mais detalhe. Os primeiros cristãos meteram a mão adulterando textos primitivos, com o objetivo de adequá-los ao entendimento predominante. É por isso que os 4 evangelhos da Bíblia são aleijados. Como afirmei acima, teólogos sérios, imparciais e até mesmo pertencentes à Igreja Católica Apostólica Romana sabem muito bem que os apóstolos de Jesus Cristo eram casados e não solteiros, como propaga o Vaticano. Vejamos alguns desses teólogos: John Dominique Crossan, Juan Arias, Uta Hank Heinemann, Karen Armstrong, historiadora religiosa, Jacques Duquesne,
e no Brasil, Leonardo Boff e muitos outros. Peguemos como exemplo um deles, Juan Arias, espanhol. Juan Arias cursou teologia, filosofia, psicologia, línguas semíticas e filologia na Universidade de Roma. Durante 14 anos, foi correspondente na Itália e no Vaticano para o jornal espanhol El País. Cobriu para o jornal Pueblo trabalhos do Segundo Concílio do Vaticano. Viajou ao redor do mundo inúmeras vezes, acompanhando os papas Paulo VI e João Paulo II. Na Biblioteca do Vaticano, descobriu o único códice existente escrito no dialeto de Jesus de Nazaré, procurado ao longo dos séculos. Viveu 30 anos na Itália, acompanhando profissionalmente 5 papas. É autor de vários livros com sucesso mundial. Vejamos o que ele, o Juan Arias, vejamos o que ele afirma em um de seus livros, entre aspas, Jesus, esse grande desconhecido. Primeira edição, editora Objetiva, página 118. Diz ele, entre aspas, por coincidência, o apóstolo João era o único dos 12 que não era casado. Apesar de homens sem escrúpulos terem alterado a seu bel prazer os 4 evangelhos que se encontram na Bíblia, é possível, mesmo assim, encontrar neles prova de que os apóstolos de Jesus Cristo eram casados, derrubando a mentira propagada pela Igreja Católica Apostólica Romana de que eles eram solteiros. Vejamos Mateus, capítulo 10, versículos 2 a 4. Diz assim: ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu. Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu, na lenda bíblica. Eis a relação dos 12 apóstolos de Jesus Cristo. No versículo 2, o primeiro apóstolo que aparece é o Simão, cujo sobrenome é Pedro. Assim, Simão Pedro. Vejamos agora Mateus capítulo 8, versículos 14 e 15. E Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra, veja bem, viu a sogra deste acamada e com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os. Fecha aspas aí. Pronto. Cai por terra a mentira de que os apóstolos de Jesus Cristo eram solteiros. Ora, Pedro era apóstolo de Jesus Cristo. Nessas passagens bíblicas está escrito que Jesus Cristo curou a febre da sogra de Pedro. Ora, a sogra de Pedro, obviamente, não era a mãe da jumenta de Pedro. A sogra de Pedro era a mãe da esposa de Pedro. Portanto, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, era casado. Ora, é fácil pegar a Igreja Católica na mentira.
e também às igrejas evangélicas e protestantes. A Igreja Católica diz que os seus membros devem ser solteiros, como os solteiros foram os apóstolos de Jesus Cristo. Sob outro ângulo, isso também é falso. Ora, já que ela afirma isso, então o celibato deveria ter a mesma idade dela. Ou seja, o celibato deveria ter sido imposto desde a fundação da primeira pedra. E a verdade é outra. Durante vários séculos, não havia o celibato na Igreja Católica Apostólica Romana. Todos os membros católicos podiam se casar. Houve papas casados, cardeais casados, padres casados, etc. Vejamos o que afirma Iamon Duff em seu livro, entre aspas, Santos e Pecadores, História dos Papas, primeira edição, página 89. Ele diz assim: o casamento ou o concubinato clerical eram rotineiros em toda a Europa, e o lacaito devia sentir-se mais seguro quando tinham esposa. Muito bem, meu amigo William. Esse William aí ainda mora aqui em Brasília. Vimos uma abordagem concisa sobre a primeira mentira propagada pela Igreja Católica. Haja vista, os apóstolos de Jesus Cristo eram solteiros. Dessa forma, os membros católicos devem ser solteiros. Vejamos agora a segunda mentira. Os membros da Igreja Católica devem ser solteiros porque, se fossem casados, não teriam tempo e liberdade para propagarem a palavra de Deus. Ora, amigo William, essa mentira é mais visível do que a primeira. Para derrubarmos essa afirmação falsa, nem é preciso ler algum livro. Basta olharmos o mundo. Você, William, já recebeu em sua casa a visita de algum padre? De algum bispo? De algum arcebispo? Até hoje, eu nunca recebi. E tenho certeza de que você também não. Ora, todos eles são solteiros, não são casados. Dispõem de tempo e de liberdade. No entanto, não saem por aí pregando a palavra de Deus. E, meu amigo William, você já recebeu em sua casa a visita de um pastor evangélico? De um membro evangélico? De um membro da seita Testemunha de Jeová? Eu já recebi e tenho certeza de que também você já recebeu. Ora, essas pessoas são casadas, porém, têm tempo e liberdade para pregarem a palavra de Deus. Ora, isso prova que é falsa a afirmação de que o casamento atrapalha a propagação do cristianismo. Pastores evangélicos são mandados para as diferentes localidades do Brasil e até para o exterior. São casados, têm filhos. No entanto, isso não é um obstáculo à veiculação da mensagem cristã, porque o seria em relação aos membros católicos. A verdade é bem outra. A Igreja Católica Apostólica Romana não tem coragem de dizê-la. Todo teólogo sério e imparcial sabe muito bem por que a Igreja Católica resolveu proibir o casamento no seu meio. Ora, o casamento dos religiosos católicos era uma realidade. Todos podiam se casar, até o Papa. A partir de uma determinada época,
começou um movimento contra o casamento. Por quê? Por quê? Por uma razão bem simples: dinheiro. A Igreja Católica começou a ficar preocupada com o seu patrimônio porque, ao constituir uma família, o religioso católico passava a ter mulher e filhos. E isso gerava responsabilidade civil para a Igreja Católica. E a Igreja Católica, como todas as outras, detestam perder dinheiro. Esse movimento da Igreja Católica contra o casamento, a favor do celibato, começou com o Papa Benedito VIII, que legislou contra o casamento clerical. Ele, evidentemente, agiu assim porque estava bastante preocupado com os perigos que corriam as propriedades da Igreja nas mãos de ambiciosas famílias clericais. O Papa Leão IX se propôs a levar essa ideia adiante. Iniciou uma campanha contra os padres casados, insistindo em que todo o clero devia ser celibatário. Isso ocorreu somente a partir do ano 1053. A briga foi feia. Os religiosos católicos não queriam deixar as mulheres. Com razão. Perderam a questão. Para a Igreja Católica, o dinheiro é mais importante do que a satisfação emocional e sexual de seus membros. Dessa forma, com a realização de um sínodo em Latrão, em abril de 1059, o casamento clerical se tornou ilegal. Mais um vídeo e muito obrigado.